E a gente começa falando sobre a prisão do ex-príncipe Andrew, do Reino Unido. Ele foi detido de manhã por má conduta em cargo público, em meio a uma investigação sobre vínculos com Jeffrey Epstein. Andrew é irmão do rei Charles III. Estava em casa, na propriedade de Sandringham, na Inglaterra, quando foi preso. A imprensa britânica relatou que pelo menos 6 carros de polícia foram vistos no local. A prisão acontece em meio a uma investigação policial sobre um suposto repasse de documentos sigilosos do ex-príncipe para o magnata americano Jeffrey Epstein, que é acusado de uma série de crimes sexuais. Andrew sempre negou qualquer irregularidade. E a gente vai seguir falando dessa prisão do ex-príncipe Andrew do Reino Unido. Américo Martins, Diego Pavão é que participam desta cobertura aqui comigo hoje. Muito bom dia para você, Diego, aqui comigo no estúdio. Américo Martins, que está fora do Brasil acompanhando toda essa história e vai trazer para a gente um pouco do que está acontecendo lá fora por conta disso, qual que é o desgaste que um episódio como esse traz para a família real neste momento, né? Bom dia para você, Américo, bem-vindo. Bom dia, Clarissa, bom dia ao Diego e todo mundo que nos acompanha. Sem dúvida nenhuma, é um grande desgaste para a monarquia, num caso que vem se arrastando já há anos, envolvendo o ex-príncipe Andrew, que era, até o início desse escândalo, uma das figuras mais importantes, sêniores ali, da família real no Reino Unido. E ao longo do processo do escândalo, ele foi perdendo todos os seus títulos reais, inclusive o de príncipe. Ele não é mais chamado de príncipe pela família real ou pelos súditos lá no Reino Unido. Ele é simplesmente conhecido pelo nome dele, Andrew Mountbatten Windsor. E agora ele foi preso. É um movimento muito importante que afeta profundamente a família real e pega de surpresa uma grande parte da população no Reino Unido. Clarissa, esse escândalo começou, obviamente, com a revelação de que o ex-príncipe Andrew era muito próximo, amigo do Jeff Epstein. E houve alegações, especialmente da Virginia Giuffre, que era uma mulher que se suicidou, inclusive, recentemente, e que levantou várias acusações contra o ex-príncipe naqueles escândalos envolvendo sessões ali do Jeff Epstein com moças, com jovens de menores de idade em festas nos Estados Unidos. Ele acabou sendo condenado, inclusive, o Jeff Epstein, por pedofilia e acabou depois se suicidando na prisão. A Virgínia levantou acusações contra o então príncipe Andrew, dizendo que ele tinha abusado dela e participado daquelas festas. Ele sempre negou qualquer improbidade, qualquer problema, qualquer envolvimento em qualquer tipo de relação criminal. Ele sempre disse que foi amigo, sim, do Jeff Epstein e depois que eles acabaram rompendo depois da condenação do Jeff Epstein. Só que, ao longo desse tempo, muitos outros documentos foram surgindo mostrando que a verdade não era essa, que ele continuou sendo muito próximo do pedófilo condenado, mesmo depois dele ter ido para a prisão. E uma das acusações que surgiu recentemente, há cerca de 10 dias, quando o governo dos Estados Unidos liberou milhões de documentos sobre as investigações do Epstein, comprovaram que o ex-príncipe tinha tido, sim, uma amizade muito próxima com o Jeff Epstein, mesmo depois da condenação dele. E num desses documentos, em alguns desses e-mails, teriam surgido informações de que ele aparentemente teria repassado segredos comerciais do governo do Reino Unido para o magnata financeiro. Nessa época em que isso aconteceu, cerca de 2010, o Andrew era um enviado comercial do governo do Reino Unido para vários países, especialmente na Ásia. E ele repassou vários documentos, ou teria repassado vários documentos sigilosos comerciais do governo britânico para o Epstein, que pode ter lucrado, inclusive, com essas informações, que eram informações sigilosas. Quando esse caso veio à tona, um grupo lá no Reino Unido chamado Republic, ou seja, República, como o próprio nome diz, é um grupo contra a monarquia e a favor da instauração da República no Reino Unido, entrou com um processo pedindo uma investigação com relação ao príncipe. E aparentemente é essa
investigação que levou à prisão do ex-príncipe hoje. A polícia do Vale do Tamisa, que é a encarregada dessa investigação, soltou uma nota e informando que uma pessoa de mais de 60 anos, hoje o Andrew está fazendo exatamente hoje 66 anos, foi presa e que a polícia não iria revelar o nome, não iria dar mais dados, porque essa investigação está em andamento. Esse é praxe no Reino Unido. A polícia dificilmente identifica alguém que foi preso enquanto a investigação continua, porque isso pode, obviamente, comprometer essa investigação. Mas está confirmado, sem ser pela nota da polícia, a prisão do Andrew. É um evento que chocou uma boa parte do Reino Unido. O Andrew nega e sempre negou qualquer tipo de crime, qualquer envolvimento criminoso com o Epstein. Agora, há poucos minutos, Clarissa, o rei Charles III também soltou uma nota com uma declaração que eu recebi aqui dos assessores diretos do rei Charles III. Eu vou ler aqui para vocês essa nota que acabou de ser divulgada pelo rei. Recebi com profunda preocupação a notícia sobre Andrew Mountbatten Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público. Note que ele não se refere ao Andrew como irmão, príncipe, simplesmente usa o nome dele. O que se segue agora, continua o rei, é o processo completo, justo e adequado pelo qual esta questão será investigada de maneira apropriada e pelas autoridades competentes. Aí o rei reafirma que vai colaborar com as investigações, como ele já tinha dito há cerca de 10 dias. Como já disse antes, segue o rei Charles III, essas autoridades têm nosso total e sincero apoio e cooperação. E ele termina, deixe-me afirmar claramente, a lei deve seguir seu curso. Como este processo continua, não seria correto da minha parte comentar mais sobre esse assunto. Enquanto isso, minha família e eu continuaremos em nosso dever e serviço de todos vocês, os súditos britânicos. Note aqui, Clarissa, que ele não se refere ao Andrew como irmão dele, diz que as autoridades vão ter liberdade total para fazer a investigação da forma apropriada e que ele vai colaborar, se for necessário, com as investigações. E ele diz, eu destacaria essa frase do rei Charles III, a lei deve seguir o seu curso. Aqui ele indica que a lei não pode beneficiar aqueles que são mais privilegiados, mesmo os membros da família real. É uma clara tentativa do rei Charles III de tentar preservar a monarquia nesse escândalo e a sua própria posição de rei, porque ele sabe que como o irmão foi preso, é uma prisão inédita na história recente do Reino Unido, isso vai ter uma implicação muito grande para a monarquia. Vai ser explorado, por exemplo, por esse grupo que entrou com o processo, o Republic, esse grupo republicano e anti-monarquia. Então, é um escândalo sem precedentes recentes na história do Reino Unido, é a prisão de um membro da família real que até muito recentemente tinha posições muito altas e muito importantes na família real e vai ter um impacto sério na credibilidade da monarquia. Isso exatamente no momento em que o rei Charles III tentava modernizar a monarquia, percebendo inclusive que o apoio aí à monarquia não é tão sólido quanto já foi nos melhores anos, por exemplo, do reinado da mãe do rei Charles III, a rainha Elizabeth II. Então é uma prisão que paralisou a Inglaterra hoje, o Reino Unido, vai ter um impacto muito grande, tanto no ponto de vista político, como especialmente na questão da monarquia. E só para concluir, existe também o caso político, que afeta o governo britânico, e aí não só a monarquia, mas o governo britânico por conta do Peter Mandelson, que é um outro amigo do Jeff Epstein, que foi embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, lá na Casa Branca. Ele também foi secretário de Estado, ou seja, era um posto de ministro no Reino Unido em governos anteriores, e também existem documentos que sugeririam que ele também teria repassado algumas informações confidenciais para o Jeff Epstein. Então nós temos um grande escândalo que começa a ter muito impacto no Reino Unido. Em primeiro lugar, com relação à monarquia, à família real, mas que também pode vir a ter em termos políticos por conta do Lord Mandelson, Peter Mandelson,
que é um dos expoentes, ou era até recentemente, ele acabou de renunciar, do Partido Trabalhista. Clarissa, é um escândalo que começa a ter grande impacto no Reino Unido.